Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu fiquei com frio na barriga, irmãos. Eu costumo pregar na internet, né? Posto uns estudos lá, já preguei em algumas igrejas também, mas pessoalmente, assim, a gente fica com frio na barriga, né? Transmitir a palavra de Deus é uma grande responsabilidade, né? Quando a minha irmã me convidou, e assim, antes de entrar na palavra, eu vou cantar um hino este ano, irmão. Foi o primeiro arranjo musical que eu fiz. Então assim, se não tiver tão perfeito, irmãos, foi o melhor que eu pude fazer, né? Então a gente tem que começar de alguma forma. Eu vou cantar um hino no playback primeiro e depois vou cantar o outro louvor. Este hino, ele fala sobre o tempo. A palavra de Deus nos diz que é para nós remir o tempo, porque os dias são maus. Para a gente aproveitar o nosso tempo da melhor forma. Tudo que vier a nossa mão para fazer, que possamos fazer conforme as nossas forças, porque às vezes uma oportunidade perdida, nunca mais a teremos. Então essa música eu já lancei ontem, essa semana nas plataformas digitais, Léo Prudente, vocês podem pesquisar lá. Vou cantar, amém? Glória a Deus. Estás fazendo enquanto os dias passam e você sabe que o tempo não volta? Será que estás plantando a semente certa, fazendo o que está em tuas mãos para fazer? O que estás fazendo enquanto os dias passam e você sabe que o tempo não volta? Será que estás plantando a semente certa, fazendo o que está em tuas mãos para fazer? A vida passa depressa e o tempo não volta mais. Pra não se arrepender, faça o que está ao teu alcance, pois talvez nunca mais terás outra chance. Estás fazendo enquanto os dias passam e você sabe que o tempo não volta? Não será o que estás plantando a semente certa, fazendo o que está em tuas mãos para fazer? A vida passa depressa e o tempo não volta mais. Para não se arrepender, faça o que está ao teu alcance. Para não se arrepender, faça o que está ao teu alcance, pois talvez nunca mais terás outra chance. Depressa e o tempo não volta mais. Pra não se arrepender, faça o que está ao teu
aproveitar aqui que meu sobrinho Thiago, William, a gente já cantou esse hino. Ela faz parte do meu outro CD, tem por título Adorar. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e ela disse assim, que aquele lugar onde Jerusalém seria um lugar para ser adorado, para Deus adorar, para adorar a Deus. Então Jesus disse àquela mulher, chegou a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai procura, amém? Glória a Deus. Você tem a voz de taquara rachada, né? Aquilo assim, para uma criança, um adolescente, você fica triste, né? Se eu fosse ouvir aquela voz, eu nunca mais tinha cantado, né? Mas Deus que me chamou. Então Ele tem um chamado para cada um de diversas formas. E às vezes, se a gente ouvir outras vozes e não a voz do Senhor, a gente pode se perder pelo caminho. Teve um dia que eu estava cantando em uma igreja, fui convidado para cantar, e eu louvei naquela igreja, naquela congregação, uma festividade. E quando eu cantei, eu pensei comigo, meu Deus, quando eu canto parece que nada acontece. Só pensei, irmãos, foi uma coisa assim, extraordinária que aconteceu. Parece que nada acontece. E quando outras pessoas cantam, você vê os irmãos dando glória, movimentando, pulando, né? Eu fiquei assim, pensativo, e fui sentar no banco. A pregadora da noite falou comigo assim, ó, Deus manda falar para você, que você pensa que na hora que você canta, nada acontece. Irmãos, um pensamento, Deus leu o meu pensamento, mas Deus tem a forma de agir, Ele trabalha com você de uma forma diferente. Não é sempre no mover, o pessoal glorificando que Deus está movimentando, Ele trabalha no silêncio, as suas palavras, o seu louvor, Deus trabalha no coração. Amém? Então eu fiquei com aquilo. Então, irmãos, cada um de nós temos um chamado, e eu convido os irmãos para lermos a palavra de Deus. Agora eu vou entrar na palavra do Senhor. 1 Timóteo 4,
versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Os irmãos podem sentar. Este é um texto, uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Aleluia. Muitas vezes você adolescente pode pensar assim: sou apenas um adolescente, o que Deus pode querer comigo? Jeremias ainda era um jovem, e ele falou assim: Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Josias foi um rei com apenas 8 anos de idade. E aqui nós temos Timóteo, um jovem ainda, e Deus teve um grande chamado na vida de Timóteo. E como foi que Paulo conheceu a Timóteo? Paulo e Silas, eles partiram com a bênção da igreja. E um dia eles foram caminhando pela Cilícia, pela Síria, confirmando todo o trabalho que o apóstolo Paulo tinha passado nas viagens missionárias de Paulo. Então Paulo e Silas chegaram à cidade de Derbe e à cidade de Listra. Quando chegaram lá, eles foram bem recebidos pelos irmãos, muito bem recebidos pelos irmãos. E lá eles conheceram um jovem chamado Timóteo. E este jovem, quando Paulo e Silas chegaram, a igreja falou muito bem dele: olha, esse aqui é o jovem Timóteo, um jovem abençoado, um jovem dedicado na obra do Senhor. Então, apesar de Timóteo ter os seus pais, a sua mãe era judia e o seu pai era grego, 2 culturas numa casa só, quase que uma divisão. Mas Timóteo, ele era crente no Senhor. Então, de repente você no seu lar, às vezes você pode ter uma divisão no seu lar, mas você foi chamado pelo Senhor. Tenha fé no Senhor Jesus. Então a história de Paulo, ela é mencionada no livro de Atos, e ele escreveu várias cartas. Ele escreveu a carta, hoje seria o WhatsApp, né? Mas naquela época não tinha o WhatsApp, então eles escreveram cartas. E a carta ia por uma pessoa, um portador que entregava a carta, né? Era bem mais difícil. Imagina, olha, Paulo escreveu esta carta e alguém iria levar para outro local. Então Paulo escreveu a carta de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tudo para a igreja: Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Mas ele escreveu 3 cartas específicas para pessoas. Uma carta foi para Timóteo, que ele escreveu 2 cartas, 1 e 2 Timóteo. Outra carta foi para Tito e uma terceira carta para Filemon. Então, essas cartas ele utilizou para o quê? Dar instrução para os seus cooperadores, né? Na primeira carta de Timóteo, Paulo, ele fala sobre as responsabilidades de um jovem que teve um chamado do Senhor. Aqui, nós lemos aqui no capítulo, em algumas cartas que Paulo, ele escreveu para as igrejas. Por exemplo, a carta de 1 Coríntios, nós vemos Paulo dizendo assim, 1 Coríntios 4, versículo 17: por esta razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto, falando assim: olha, eu vou enviar Timóteo, porque eu já passei por aí, já evangelizei, já falei do amor de Deus. Então Timóteo é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que não só conhece a teoria, mas vive na prática o evangelho. Então ele vai para a igreja de Corinto aí, eu estou enviando ele vai passar para vocês todos os ensinamentos que eu transmiti para ele. A mesma coisa na carta aos Filipenses. Paulo elogia Timóteo como alguém que se importa com os filipenses. Nós vemos isso, olha só, no versículo 1 de Filipenses: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus,
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com bispos e diáconos. No versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele disse ainda assim: irmãos, eu espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Olha só, jovens e adolescentes, como Paulo elogiou a Timóteo. Imagina só você receber o elogio aqui do pastor Euler, dos demais obreiros, eles elogiarem vocês pelo bom comportamento. Assim foi Paulo. Ele falou assim: olha, não tenho ninguém como Timóteo, que tem interesse pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas Timóteo foi um jovem aprovado. Glória a Deus. Vocês, adolescentes, são jovens aprovados pelo Senhor, e estão aqui, prova disso que vocês estão aqui esta noite, buscando ao Senhor. Então, essas foram duas referências que Paulo falou de Timóteo, a igreja de Coríntios, aos Coríntios, e a igreja aos Filipenses. Então, vamos estudar agora sobre a carta a 1 Timóteo. Como que começa a carta? Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, olha só, Paulo começa uma carta para Timóteo dizendo: você, Timóteo, é meu filho na fé. Imagina você ter este privilégio de ser chamado filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo foi este filho na fé, um filho espiritual. Por que Paulo ele diz assim: eu sou um apóstolo pelo mandado de Deus? Porque Paulo ele não foi um dos 12 discípulos. Os 12 discípulos chamados por Jesus foram apóstolos, e Paulo foi um discípulo fora de época. Vocês sabem a história dele. Paulo perseguindo aos cristãos lá no caminho de Damasco, de repente uma luz forte derrubou Paulo do cavalo. Ele ficou cego. Ele disse: Paulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és, Senhor? Eu sou a Jesus Cristo que você persegue. Mas ele não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Mas perseguia aos cristãos, automaticamente ele estava perseguindo a Jesus. Paulo, tem um grande chamado na tua vida. Você vai aprender como sofrer pelo meu nome, e através de você vou anunciar este evangelho aos gentios. Então Paulo, ele foi um apóstolo de Jesus, porque ele teve uma visão de Jesus mesmo após os 12 discípulos. Então ele foi chamado por Jesus. Então Paulo, escrevendo a sua carta ao Timóteo, ele fala: olha, eu sou um apóstolo, não sou merecedor. Mas Timóteo, ele sabia já que Paulo era um apóstolo, ele queria reforçar aquilo. Então Paulo falou para Timóteo assim: olha, um mandamento mais importante que Jesus nos deixou foi o quê? O amor. Jesus uma vez ele disse assim: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. São os dois mandamentos. Muitas vezes nós amamos a Deus, e às vezes nós amamos o próximo muito mais do que a gente mesmo. Tem gente que faz tanto sacrifício pelo próximo, que não faz um bem nem para si mesmo. Não tem muita gente assim? Que às vezes você se sacrifica tanto pelo próximo, você doa a sua vida por alguém, mais do que você faria por você mesmo. Mas a palavra de Deus nos diz: amar o próximo como a ti mesmo. A gente não pode nos desvalorizar, irmãos. Precisamos valorizar também a nossa vida, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Aleluia. Então, adolescente, são vários ensinos que Paulo escreve na carta ao Timóteo. Vamos abordar outro assunto. Quando você está na escola, toda escola tem regras, não tem? Tem as regras. Tem a hora da merenda, a hora da aula, às vezes você tem um tempinho para conversar. E Paulo, ele falou o seguinte: então, como a escola tem regras, e a lei foi escrita para quem? Para quem não tem regras. A disciplina na escola, aquele que é disciplinado, que já tem ordem,
ele não precisaria nem da lei, nem da regra. Então Paulo ele diz assim, olha, da mesma forma, a lei não foi feita para o justo, já que a pessoa tem uma postura de temor e amor a Deus. Mas para quem que serve a lei? Para os injustos, para aqueles que não seguem a doutrina do Senhor. Nós que já seguimos ao Senhor somos salvos pela graça, não estamos mais debaixo da lei. A graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Então Timóteo, ele era um servo do Senhor abençoado. E Paulo disse assim, Timóteo, você teve um chamado de Deus. Sei que houve várias profecias a seu respeito. O presbítero abençoou você, orou por você, com imposição de mãos. Você teve profecias do Senhor, que você tinha um grande chamado na tua vida. Então ele fala assim, olha, esforça-te, porque você foi convocado para um combate. Vocês sabiam que nós estamos num combate? Não um combate, vou lutar contra alguém, igual meu sobrinho João Lucas lá, ele faz luta, tá ali. Então assim, nossa vida, irmãos, nós temos o combate diário. E fomos convocados para combater o quê? Uma batalha espiritual, muitas vezes interna, contra nossas vontades. Quantas vezes Paulo disse, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu quero, isso faço. A gente tem um conflito diário, todos os adolescentes, toda a igreja. Nós passamos por essa luta diária e fomos chamados para combater este bom combate. Paulo disse isso para Timóteo. E como que você faz isso? Para combater, você precisa o quê? Se fortalecer em Deus. De que forma? Em oração, lendo a palavra, vigiando para mantermos a nossa fé em Cristo. Amado adolescente, nós somos chamados para defender o Evangelho de Cristo. Somos espelhos do Senhor Jesus. Onde estivermos, você no seu dia a dia, no seu lar, na sua escola, tem refletido a luz de Cristo? Você tem sido um testemunho de Jesus por onde você passa? Aleluia. Então, vamos manter a nossa fé onde nós estivermos. Glória a Deus. Existe também, irmãos, um outro conselho que Paulo diz. Nos dias de oração, às vezes não vem muita gente, Quando o pastor chama para orar, às vezes a gente ora assim, ajoelha 1 minuto, 2 minutos, e fala assim, meu Deus, o que vou falar, O que vou falar na minha oração? Ó Senhor, me abençoa, me dê uma bênção. Mas que bênção? Você não sabe dizer as suas palavras. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Mas Paulo ele deixou um recado para Timóteo. Quando orarmos, olha o que ele disse, você pode orar por muitas pessoas, não só por você. A intimidade na oração vai te levar o quê? A ter palavras a falar com o Senhor. O hábito de orar vai te levar a ter palavras a falar com o Senhor. Então você pode orar por você, pela sua família, seus amigos, seus vizinhos, as autoridades. Paulo disse, Timóteo, faça súplicas pelas autoridades, intercessão, ação de graças por todos os homens. Olha que interessante. Por todos os homens. Às vezes a gente ora, dobra o joelho, só pede para a gente, não pede para o vizinho, não pede para um amigo, não pede para um parente. Se a gente for pedir para todo mundo, 1 hora de oração vai ser pouco, Às vezes 5 minutos a gente está orando lá, ai meu Deus, estou repetindo palavras, não sei por quem orar. Vai orando, irmãos, vai orando que Deus vai te dar palavras. Abençoa minha vizinha, meu patrão, vai orando. Então essas pessoas são importantes para Deus, e nós precisamos levar o nome de todos ao Senhor. Por quê? A Bíblia nos diz o quê? Porque precisamos orar para todos, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Como eu vou divulgar a palavra do Senhor se nem orar por uma pessoa eu consigo orar, irmãos? Não consigo orar para o meu vizinho, mas eu quero que ele seja salvo. Para eu falar para o meu vizinho, eu preciso ter pelo menos, meu Deus, uma intimidade com Deus. Senhor, me dê palavras para falar com o meu vizinho, que eu possa, através da minha vida, testificar, que ele possa ver a tua luz em mim. Quando você ora por alguém, daqui a pouco você está conversando com o teu vizinho, está trazendo ele para a igreja. Mas se você nem apresenta ele a Deus, irmãos, fica bem difícil, Então Deus, ele quer o quê? Que nós oremos por todos,
para que todos alcancem a salvação. Irmãos, tem um versículo muito forte que Paulo escreveu na carta aos Romanos: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se ninguém lhes pregar? Existem várias sequências. Será que alguém pode invocar uma pessoa que ela não crê? E para essa pessoa, invocar essa pessoa que ela não crê, o que seria feito? Alguém teria o quê? Que pregar para essa pessoa. E essa pessoa ouvir a palavra do Senhor. Então, como ou invocarão aquele em que não creram? Como crerão em uma pessoa que eles nem ouviram? Como eles vão crer no Senhor Jesus se eles não ouviram? E como virão se eu e você não pregar? Então, somos todos chamados a levar o ídolo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Voltando para o capítulo 2 de Timóteo, existe um versículo chave do Evangelho: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Quem é este mediador? Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é Deus que se fez carne, se fez homem. Irmãos, o que é um mediador? É um intermediário. Havia um elo quebrado entre Deus e a humanidade através do pecado. Toda a humanidade separada de Deus. Então você imagina assim, Deus de um lado, o pecado aqui e o homem aqui. Não tem como o homem se chegar a Deus. Então Jesus, ele fez o quê? Um elo através da cruz. Ele fez um elo. Você de um lado, Deus do outro. O seu pecado foi perdoado através de Jesus. Ele é o intermediário, ele é o mediador. Não existe outra pessoa. Você pode invocar por quem quer que seja. Somente Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Aleluia, glória a Deus. E assim, neste versículo tem uma parte muito importante também que eu assinalei aqui, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. O que é um resgate? É pagar um preço por alguém. Resgatar é pagar o que eu não poderia pagar. Jesus fez isso. Ele pagou um preço, um resgate. Nós estávamos na escravidão do pecado. Ele nos libertou. Sem Jesus, estaríamos eternamente separados de Deus. Imagina só. Mas graças a Deus, nós temos em Jesus a nossa reconciliação com Deus. Este versículo, irmão, me chamou muita atenção, de Timóteo 3, versículo 6. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Em um versículo, Paulo resumiu toda a história do Evangelho. O que ele falou? O que é piedade? É o mistério da grande salvação de Deus. Então, através de Jesus, Deus, o Verbo se fez carne, Deus se fez carne através de Jesus. E ele veio ao mundo como ser humano, sentiu frio, sede, fome, mas ele tinha um caráter humano e divino. Então Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. Jesus se entregou na cruz, morreu, ele se entregou por nós. Mas o que é ser justificado no Espírito? Ao terceiro dia, o Espírito o ressuscitou. E essa é a nossa vitória, irmão. Se Jesus apenas tivesse morrido e não ressuscitado, estaremos no Evangelho à toa. Mas a nossa vitória é que Jesus ressuscitou. Aleluia. Aqui na continuação do versículo fala assim, visto dos anjos. Olha que interessante. Desde o nascimento de Jesus, ele teve toda a trajetória rodeada pelos anjos de Deus. O anjo anunciou a Maria que Jesus nasceria, anunciou a José, anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, cantou no céu, glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Os anjos estiveram com Jesus, o servindo durante a tentação no deserto. Então,
E na ressurreição, os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. A continuação fala assim, olha, foi pregado aos gentios. Através de Paulo, que eu falei no início, o evangelho chegou aos gentios. E crido por todas as nações, tanto os judeus como os não judeus, que creram, são milhares e milhares de pessoas. Imagina quantas pessoas, desde a época de Jesus até agora, milhares e milhares de pessoas creram e têm crido no Senhor Jesus. João, no Apocalipse, ele fala que ele viu milhares e milhares e milhares de pessoas. Essa é a esperança da igreja. Nós estaremos com o Senhor. Não são 10 pessoas, são milhares e milhares, irmão. A gente não pode nem imaginar quantas pessoas foram alcançadas pelo Senhor Jesus. E aqui continua: recebido acima na glória. Então, os discípulos estavam assim, olhando para Jesus subindo. 2 anjos de repente chegaram. Por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que subiu, do mesmo modo que subiu, ele voltará. Glória a Deus. Então os anjos testificaram também a trajetória de Jesus. Este livro de Timóteo, eu fiquei assim, impressionado com o conteúdo que tem nesse livro. Glória a Deus. Então, anos antes de Paulo escrever a Timóteo, na igreja de Éfeso, Paulo estava lá na igreja de Éfeso, Timóteo ainda não estava lá. Então Paulo disse assim: porque eu sei isto, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai que durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo esteve na igreja de Éfeso 3 anos, chorando com os irmãos, pregando a palavra. E alguns anos depois, ele enviou Timóteo para aquela igreja e escreveu a carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, crendo em doutrinas falsas. Eu já havia dito isso para a igreja de Éfeso, para eles vigiarem, não acreditarem em doutrinas falsas, né? Quando Paulo se despediu da igreja de Éfeso, e havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com a igreja, e levantou-se um grande pranto entre todos. Imagina toda a igreja chorando, Paulo se despedindo. Estou indo, irmãos, mas fiquem com a palavra do Senhor. Quantas pessoas já passaram por aqui, já anunciaram o evangelho, estão em outras igrejas, agora o pastor Euler também tem divulgado o evangelho genuíno da palavra de Deus, irmãos. Esta palavra é imutável. Então precisamos estar firmes na palavra. Doutrinas falsas surgem, irmãos, mas de que forma podemos vencer? Conhecendo a palavra. Ninguém pode dizer depois: Senhor, não conheço a palavra. Está sendo pregado, está sendo anunciado, a palavra está aqui para quem quiser ler e ouvir, né? Glória a Deus. Você adolescente, olha que coisa interessante também que eu li aqui. Tem muitos adolescentes que gostam falam malhar, mas adolescentes falam treinar, né? Falam assim, jovens falam: eu gosto de treinar. Quantos gostam de treinar, fazer atividade física aí? Não só adolescentes, tem irmãos também, né? Você sabia que Paulo escreveu até sobre isso na carta de Timóteo? Ele escreveu assim: olha só, é muito importante cuidar do corpo, tá? Só não pode esquecer o principal, que é o quê? O cuidado com a promessa da vida futura, que é o que? A vida eterna com Cristo. Paulo, ele fala assim, bem resumidamente, sobre a atividade física: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Ele fala assim, o exercício, atividade física, ele não fala assim, para nada aproveita. Ela tem algum proveito. Você tem a sua saúde através da atividade, mas ele fala o quê? Para pouco aproveita. Não adianta você, vou exercitar seu corpo, sua alimentação, mas e o seu espírito, como que está? Você tem exercitado isso, que é o principal? A nossa alma e o nosso espírito serão para sempre, irmãos. O nosso corpo bonitão assim, um dia vai acabar, né?
mas atividade física para pouco aproveita. Vamos malhar, vamos cuidar da saúde, mas não se esquecendo de nos fortalecer no Senhor, amém? O versículo inicial que eu falei: ninguém despreze a tua juventude, mas ser um exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Só porque Timóteo era jovem, ele não poderia sofrer bullying. É a palavra muito falada hoje em dia, né? Ah, Timóteo é jovem, não vou ouvir ele não. Os irmãos anciãos da igreja, tem muita experiência de crente, tem um irmão jovem para a igreja aqui, ó, não vou ouvir não. Antes de eu nascer eu já era crente, irmãos, né? Ninguém, vamos fazer bullying para os irmãos jovens não, irmãos. Deus tem chamado para cada um, e Deus falou assim: olha, apesar de você ser jovem, você tem uma posição de liderança na igreja de Éfeso. A idade não é determinante para o chamado de Deus. Deus, ele chama cada um, ele chamou vocês todos para uma obra. Qual a obra que Deus chamou você para fazer? Aleluia. Então, em vez de Timóteo se preocupar, se eu sou jovem, ninguém vai me ouvir, ele o quê? Ele deveria sim, até aconselhar os cristãos mais velhos e todos ao seu redor. Timóteo, apesar de ser jovem, foi chamado para ser um líder cristão exemplar. Então você, adolescente, foi chamado para ser um líder onde você está, na sua casa, na sua igreja. 3 regras ainda que Paulo passou para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então, Timóteo, na igreja de Éfeso, ele precisaria o quê? Ler, estudar a palavra, exortar as pessoas que precisassem e ensinar, até que Paulo pudesse novamente ir à igreja de Éfeso. Quantas vezes acordamos pela manhã e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Peguei o celular, ouvi que quantas notificações que eu tenho, né? Passa o dedo na tela, vai lá no Instagram, no WhatsApp, vai lendo, né? Quase todo mundo é assim. Acordou de manhã, o celular já fica do lado. Abriu o olho, pega o celular. Nossa, 200 mensagens, vou ler. Aí, esquecemos o quê? Meu Deus, te agradeço pela noite que se passou. Te agradeço por esse dia que começa. Entrego esse dia em tuas mãos. Vou ler um versículo da tua palavra, porque eu preciso me alimentar espiritualmente. E a gente lê e depois fala assim: nossa, passou o dia todo, não tive tempo nem de ler a Bíblia, mas tivemos tempo de rodar a tela do celular. Será que estamos fazendo igual o Paulo falou para Timóteo? Ler, precisamos ler, irmãos, estudar a palavra de Deus. E o que acontece? Quando você faz isso, se alimenta da palavra de Deus, você está forte e terá salvação. Olha só que interessante. E também será instrumento de salvação na vida dos que estão ao teu redor e te ouvem. Se você apenas comentar assim: olha, você viu a notícia lá do X, né? Não é Twitter mais não, do TikTok, viu lá o que está bombando? Ninguém vai ser salvo por isso não, irmãos. Não vai ser. Mas se você falar: olha só, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, sabia? Que deu o seu filho unigênito, você precisa de Jesus. A pessoa está passando por um problema, você fala assim: nossa, eu também estou com um problema pior que o seu, né? Ou seja, vamos ganhar quem para Jesus dessa forma? Adolescentes, em Timóteo, capítulo 5, ainda tem um conselho. Você, adolescente que tem os seus pais, precisa respeitar, honrar e amar, porque isso é agradável a Deus. Se você não tem cuidado, um respeito com os seus pais, com a sua família, está pior dos que os não são fiéis. Se você disser: eu não obedeço meu pai, não respeito, não amo, você está vindo à igreja para quê? Entendeu? Se você não tem cuidado e respeito com os seus pais, está escrito na Bíblia, você está pior do que aquele que não é fiel. Olha que palavra dura, irmãos. Precisamos honrar os nossos pais, honrar nossa família. Nós, às vezes, o quê? Temos a teoria, mas e a prática? É a prática que é importante. Teoria e prática andam juntos. E um recado muitíssimo importante: não se meta no rolo dos outros.
Sabia que está escrito até isso em Timóteo? Você muitas vezes está lá tranquilinho, sem problema nenhum, e começa a se meter no rolo dos outros. Você pegou o problema para você. Olha só o que diz em Timóteo capítulo 5: a ninguém imponhas as mãos precipitadamente, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Você está tranquilinho na escola, no seu trabalho, de repente acontece um rolo lá, e do nada seu amigo ou sua amiga te convida a participar de algo errado. Foge disso, não participa disso, conserva a tua pureza e a tua integridade. Glória a Deus. A palavra de Deus está sendo assim, falada em várias áreas da nossa vida, no livro de Timóteo. Eu amei assim, estudando esse livro de Timóteo, falei, meu Deus, quanta coisa boa, lição boa a gente pode tirar. E agora, um recado de Paulo para a vida profissional. Olha que interessante, até isso, exercício físico, paz e agora atividade profissional. Alguns adolescentes estão começando agora no mercado de trabalho, estão querendo saber, não sei nem o que eu quero da vida, estou estudando, estou pensando em uma profissão, isso faz parte. Mas quando você estiver trabalhando, honre o seu patrão. A Bíblia fala que a sua vida glorifique a Deus também no seu trabalho. E ainda tem mais. Infelizmente, às vezes acontece o contrário. Quando você trabalha para algum patrão que é cristão, que tem a mesma fé em Cristo, não use disso para tirar proveito e querer trabalhar de qualquer forma. Ah, ele é um irmão em Cristo, vou trabalhar de qualquer jeito. Tem pessoas que pensam assim. Mas Paulo, ele falou o quê? Devemos trabalhar ainda da melhor forma, porque além do trabalho físico, participamos da salvação em Jesus. Aleluia. Então podemos, para quase concluir aqui, podemos querer um bom emprego, um sucesso profissional, mas, queridos irmãos, se não alcançarmos a riqueza, que muitas pessoas pensam assim, eu quero ser famoso, quero ser rico, milionário, né? Quero trabalhar, porque a palavra de Deus nos ensina. Eu sempre penso nisso. Sabe quando Jesus falou assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Ele falou assim, o pão nosso de cada dia nos dai amanhã, não. Nos dai hoje. A gente precisa confiar no Senhor a cada dia. Então, quando não alcançarmos a riqueza, ainda assim, que sejamos felizes, contentes e gratos a Deus, por termos um lar para morar, o sustento e o que nos vestimos. A riqueza exagerada pode levar o homem à ruína e a cair em várias tentações. O dinheiro não faz mal, se for usado com inteligência, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então que possamos estar contentes. Senhor, eu estou trabalhando, o Senhor não me deu riqueza, mas hoje eu tenho meu alimento, eu tenho um lar para morar, tenho uma veste para vestir. Sou grato ao Senhor por isso. E a nossa vida segue, porque nós sabemos que não precisamos ajuntar tesouros na terra, mas ajuntarmos o quê? Tesouros no céu. Que a nossa esperança esteja no Deus vivo. E se nós tivermos condições de ajudar ao próximo, que a palavra de Deus nos diz, amar ao próximo como a nós mesmos. A fé sem obras é morta. Então eu tenho lá um alimento, posso ajudar um irmão que está passando fome e não ajudo? Sou um servo de Deus? Tenho demonstrado o amor de Deus por alguém que é o meu semelhante? Então que possamos o quê? Ter fé e obras. Como resultado do seu trabalho que vocês vão ter um dia, não é errado vocês, olha, vou passear, vou para uma praia com a minha família. O nosso trabalho, nós precisamos desfrutar do resultado do nosso trabalho, não esquecendo de que em tudo precisamos honrar a Deus. Não vou desonrar a Deus com o resultado do meu trabalho, que possamos honrar a Deus e que o nosso coração, a nossa confiança esteja em Deus. E Paulo termina sua carta assim: que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Amém. E Deus abençoe a igreja. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a semente foi lançada. O
seu coração é terra boa. Onde está você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Essa mensagem vem para você. Eu quero nessa noite regar. Eu sei que a terra é boa, a semente vai frutificar. Paulo disse, que ele plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Meu cunhado, nesta noite, ele trouxe, esse estudo tão maravilhoso. Todos entenderam a mensagem? Ficou clara, irmãos? Então, se você que ainda não aceitou Jesus, eu não posso perder essa oportunidade de perguntar para você. Essa oportunidade dada hoje, você pode ter outra amanhã, mas a de hoje é hoje. Tem alguém que quer aceitar Jesus e ter Jesus como seu mediador? Mediador é o único que vai fazer a ponte entre você e Deus. Só Jesus, na história da humanidade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem pessoas importantes, que marcaram a história? Existem, mas que pôde dizer essas palavras só o nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, essa mensagem deste culto de jovens, Timóteo, um jovem que Paulo ganhou para Cristo, e Paulo tinha muito cuidado. Paulo dizia para ele ter cuidado consigo mesmo e com a doutrina, para não se desviar da doutrina. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Oportunidade é agora. É um gesto tão simples. Eu vou ter que pagar? Não, já foi pago o preço. Ele mesmo, tomando forma humana, ele veio cumprir uma missão e ele pagou o preço. É de graça, Você vai sentir um alívio, O convite de Jesus universal: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para vossas almas. Você vai sentir descanso. Tem alguém